Em um mundo onde a bravura é testada pela adversidade, onde os destemidos se destacam e os fracos perecem, surge uma figura lendária, Aiva o Sem Osso. Conhecido pela sua ferocidade inigualável e uma mente estratégica implacável, Aiva o Sem Osso é uma força da natureza, um líder nato entre os homens e um terror para os seus inimigos. Mas por trás da máscara de ferro e do sangue derramado, há uma história de dor e superação, de um homem que desafiou as dificuldades impostas pelo seu destino. A história de Aiva transcende as gerações e inspiram aqueles que querem desafiar o impossível. Prepare-se para testemunhar a história de um verdadeiro guerreiro. Prepare-se para conhecer Aiva o Sem Osso. Aiva era considerado um viking incontrolável da classe de Berserk, que eram vikings que ficavam extremamente furiosos antes de qualquer batalha. Com um corpo frágil e tendo que ser carregado durante as batalhas, Aiva tinha uma mente brilhante. E para contar a história de Aiva, nos basearemos pelo conto de Ragnar do século XIII. Aiva já nasce filho de duas figuras lendárias na Escandinávia. Ele era filho de Aslaug, que era tratada e reverenciada como uma bruxa, uma vidente, e filho de Ragnar. Além do seu avô ter sido o lendário guerreiro Sigurd, que havia matado o lendário dragão Fafnir. Após a morte da primeira esposa de Ragnar, Thora, durante as suas viagens pela Noruega, ele acaba conhecendo a princesa Aslug e acaba se casando com ela. E ela explica para ele que ela havia sido amaldiçoada e que seu esposo deveria esperar 3 noites antes de conceber o ato. Senão, ela foi amaldiçoada se ele fosse impaciente a ter um filho sem ossos. As suas palavras no conto foram assim: devemos esperar 3 noites juntos, mas devemos estar separados. Isso livraria o nosso filho de um dano duradouro e permanente. Aiva não teve filhos, não teve herdeiros, e o seu apelido Sem Osso deixa muitos historiadores com a pulga atrás da orelha. Alguns chegam a querer concluir que Aiva era um homem grande de ossos fortes, e o seu apelido foi Aiva o Sem Osso como ironia. Mas segundo a maioria dos relatos históricos, Aiva foi carregado várias vezes, mostrando que ele era coxo ou tinha algum problema para andar. Acredito que a melhor palavra que representa Aiva é ossos frágeis. Em suas primeiras invasões, Aiva cruzou o Mar do Norte para a Inglaterra, acompanhado do seu irmão Ubbi e Halfdan. Eles atacam a Anglia Oriental em 865, onde ali seria conhecido como o Grande Exército Viking ou Grande Exército Pagão. 2 anos depois, em 867, eles acabam partindo para Nortúmbria para vingar a morte de Ragnar, que havia sido morto pelo rei Ela e jogado em um poço cheio de serpentes. Com a morte de Ragnar, Aiva não pensava em nada além de vingança e colocou em sua cabeça que o rei Eila deveria ser morto pelas suas próprias mãos. E o rei Eila acaba morrendo por águia de sangue, uma forma de matar cruel do povo viking e extremamente duvidosa para os historiadores. É meio difícil de afirmar que realmente a águia de sangue foi executada em algum momento da história, e muito menos que o rei Eila foi morto através desse método cruel. Mas os relatos históricos realmente relatam que o rei Eila viu um grande exército pagão de vikings bater em sua porta. Então Aiva acaba atacando York e conseguindo derrubar os seus portões e devastando os ingleses. E fica bem legal essa ligação de Aiva atacando em York com o que aconteceu na série, o Essex com o que aconteceu na série, e essa ligação com a vida real, já que tudo é um pouco de uma mistura de relatos históricos com um pouco de ficção. Após a morte de Ragnar, que foi morto no Poço de Serpentes, Aiva toma York
York agora seria sua base de guerra no seu plano para matar o rei Eila. Enquanto isso, Bjorn, seu irmão, havia criado uma frota com 400 navios. Assim, novamente, acaba se reunindo Aiva, Bjorn e Sigurd, seus irmãos. Não que eles estivessem separados por motivo de briga ou algo assim, mas eles acabaram se reunindo com um único propósito: a vingança do seu pai, Ragnar Lothbrok. Ao pisarem em seus pés da Inglaterra, esse foi o maior exército viking que já existiu. E como foi dito anteriormente, que foi conhecido como Grande Exército Pagão, um exército gigantesco e imensurável de ferozes guerreiros nórdicos e imparáveis. Após um ano de planejamento em sua fortaleza, os filhos de Ragnar finalmente decidem atacar o norte da Nortúmbria e enfrentar o poderoso exército do rei Eila. Após o grande exército viking dizimar o exército inglês em uma fúria incontrolável, aonde eles praticariam a águia de sangue, onde eles quebrariam as costelas do rei e colocariam seus pulmões por cima dela, arrancando eles, abrindo a sua caixa torácica. Daí veio o nome Águia de Sangue, parecendo as asas de uma águia. Após a vingança dos filhos de Ragnar sobre o rei Eila, eles se vangloriavam e fizeram contos sobre essa vingança que passaram para as gerações. Então Sigurd e Bjorn voltaram para os seus reinos, enquanto Aiva ficou na sua fortaleza em York. E Aiva então governou o norte da Inglaterra durante 2 anos, segundo as crônicas anglo-saxônicas. O grande exército viking se mudou para o sul de York em 860 e montou alojamentos em Mércia e Nottingham. E esse é o primeiro registro que temos sobre a ameaça viking a Mércia. Vendo que estava cercado por um grande exército viking e que não teria chance nenhuma na batalha, o rei de Mércia, Buchered, busca ajuda com os reis de Essex, Euthered e Alfred, que futuramente seria conhecido como Alfredo o Grande. Aiva, ao ver que o exército inglês era grande demais, ele usa da sua sabedoria e propõe um acordo de terra, onde ele poderia sair vivo junto do seu exército, já que ele viu que não poderia vencer aquela batalha, pois era muito numeroso o exército unido de Essex e Mércia. Vendo que não teria chance alguma, ele propõe esse tratado de conseguir um pedaço de terra, e esse fica conhecido como o Tratado de Nottingham. Todos os ataques de Aiva ou não à Inglaterra, seus relatos históricos são muito escassos, além de alguns se contradizerem. O que podemos deduzir e mais ou menos afirmar sobre isso, segundo o material histórico que temos disponíveis e que podemos deduzir, é que realmente existia uma dinastia viking e que existia um Aiva, o Sem Osso, um Bjorn, um Hvitserk, que normalmente nas histórias é conhecido como Halfdan em alguns relatos históricos. Outra coisa muito difícil de se afirmar é a existência de Ragnar, o pai de Aiva, Bjorn e seus irmãos, pois segundo a história, o Ragnar nem sequer existiu. Ele é uma junção de vários reis e vários grandes guerreiros vikings dinamarqueses que existiram durante a história e foram unificados em uma única figura chamada de Ragnar Lothbrok. O conto de Ragnar e seus filhos, assim como foi retratado na série, foi tudo muito embelezado e aumentado como se fosse uma lenda. Certamente existe ligação com as fontes históricas, mas se Ragnar realmente não existiu, a invasão viking à Nortúmbria nunca foi por vingança, como conta as sagas nórdicas. O rei Eila realmente morreu em batalha contra os vikings, mas não existe nenhuma veracidade sobre a informação de que Eila foi morto sobre Águia de Sangue, e que certamente ele foi morto no campo de batalha. O rei Alfred realmente existiu, e o rei Egbert, e todas essas referências que a história tenta nos trazer sobre o rei Egbert, que ele era alguém extremamente inteligente, realmente era como foi retratado na vida real. Só que o rei Egbert e Eila não foram reis contemporâneos, assim como aconteceu na série, onde eles sentam para jantar e são amigos. No final, podemos concluir que Aiva, o Sem Osso, deve ter existido em algum momento, mas aquilo que é retratado na série e nos contos do século XIII é muito distante da realidade e muito romantizado. Fora que é muito difícil imaginar que uma criança que tenha nascido com problemas para andar tenha conseguido sobreviver àqueles tempos difíceis. Fora algumas outras coisas que aconteceram segundo a história,
que foi Aiva que executou a Águia de Sangue, não Bjorn, como foi retratado na série. O rei Eikberg não existiu junto do rei Eile, eles não foram contemporâneos, mas mesmo com toda essa romantização do personagem, os pequenos rascunhos literários da história dizem que em algum momento existiu um guerreiro formidável chamado de Aiva, o Sem Osso. Esse vídeo é falando um pouco sobre a história de Aiva, o Sem Osso. Eu espero que todos vocês tenham gostado, se inscrevam nesse canal e até o próximo vídeo. Valeu!